Olá, gente, tudo bem? Esse vídeo aqui é para me falar um pouco sobre a esquerda, que rumo a esquerda vem tomando e que rumo ela deve tomar. Vou falar um pouco sobre Tabata, sobre Ciro, sobre PT, PDT, PSOL, enfim. Olha, a primeira coisa que a gente tem que entender é que política, ela não é só partido, né? E isso parece que quase ninguém entende. Sempre quando eu vejo alguém fazendo análise sobre política, tem necessariamente que falar sobre partido e fica preso aos partidos, né? Mesmo quando vão falar em questões ideológicas, direita e esquerda, sempre atrelam a partidos, né? E essa é uma forma muito simplista de falar sobre política e de tratar sobre política, e isso prejudica muito o debate, né? Porque a gente sabe que no Brasil a questão política ela é tratada de forma muito infantilizada, né? É como um jogo de futebol, onde a pessoa quer, qual é o teu partido? E aí, teu partido é esse? Não, eu torço por esse partido aqui. Então, não vale o que você diz. É assim que as pessoas tratam, né? Então, assim, já começa errado o debate político no Brasil. Aí a questão ideológica também são tratadas de maneiras completamente superficiais e totalmente estigmatizadas, né? Então, de fato, as pessoas pegam uma ideologia e tratam de forma estigmatizada e não tratam do que realmente é aquilo, do que realmente representa aquilo, do que realmente significa aquilo. Então, assim, enfim, resumidamente, as análises políticas, em suma, em suma, a maioria são extremamente enviesadas, né? Enviesadas não no sentido da pessoa ter uma posição, mas elas fazem uma propaganda. Essa que é a diferença. Não, a questão não é a pessoa ter uma posição ideológica, A ou B ou tal. A questão é, elas fazem propaganda, e principalmente partidárias, ou com coisinhas pequenas, né? Questões micro, né? Então, essa visão de macro política, do que realmente está acontecendo no mundo, dos movimentos, de como a esquerda, por exemplo, deve se posicionar em relação ao que está acontecendo, as estratégias, não são avaliadas, porque ficam presas a partidos ou a algumas pessoas, né? E, ou seja, há também uma questão de uma personificação da política, né? Lula, Ciro Gomes, Tabata Amaral, Bolsonaro, né? Quando, na verdade, essas figuras, existem todo um processo ali por trás que fez surgir essas figuras, né? O que representa de fato o Lula, o PT, o que representa de fato o PDT, o que representa de fato o Bolsonaro. Isso é que é uma questão para você entender realmente sobre a questão política. E não ficar preso a essas pessoas dando um poder que elas não têm, né? Uma coisa que eu acho que é interessante a gente dizer, as pessoas, por exemplo, associam o poder a quem está no maior cargo executivo, que é a presidência. O Lula foi presidente, a Dilma foi presidente. A Dilma foi retirada e o Lula foi preso. Então, quer dizer, quem de fato tem poder não perde assim de maneira tão fácil. Então a gente tem que entender que o poder, primeiramente, ele não está concentrado na classe política. A classe política não é a classe realmente detentora do poder. Isso é básico. Isso é básico, gente, de sociologia, de análise política básica. Mas é totalmente ignorado isso. É totalmente ignorado. Então, assim, é por isso que muitas coisas que a gente fala, às vezes, as pessoas não entendem. Porque elas partem de certos dogmas que, principalmente voltados a essa questão desse modelo democrático. Elas acham que o poder emana do povo, que tudo é questão de voto, logo a questão é ganhar a eleição. Então, assim, enquanto isso, a direita vai fazendo todo um trabalho para poder manipular a população. É isso. Né? Porque assim, a direita ela já tem o poder. Ela sempre tem o poder. Né? Por isso que só se tira o poder acabando com esse nosso modelo. Acabando com esse modelo que a gente tem, né? Uma esquerda radical. Só assim que a coisa muda. Tem que ser uma mudança estrutural. Se for desse jeito que está, sempre vai ser assim. Né? O grande capital vai sempre explorar os países como o nosso Brasil
E durante um certo momento, enquanto a coisa estiver bombando, estiver bem, eles vão aceitar um governo de esquerda, de centro-esquerda, na verdade, progressista e tal, de boa. Mas quando a coisa estiver pegando fogo, eles fazem golpes, eles dão um jeito de fazer uma propaganda neoliberal muito forte para um cara neoliberal ganhar, ou para um cara que nem o Bolsonaro, um proto-fascista, porque o fascismo tem um apelo muito forte das massas, né? A questão do ódio e tal. As grandes emissoras de TV são estão a serviço desse grande capital, até porque elas têm um interesse econômico nisso. Então, assim, financeiro, né? Então, assim, gente, é isso que a gente precisa entender. Se a gente não entender esse tipo de coisa, os debates políticos caem numa infantilização, caem numa briga partidária, que é uma briga até meio boba, se a gente for parar para pensar, como eu disse, né? Afinal, é, a grande estrutura de poder não está aí. É como se isso fosse, na verdade, um tipo de manipulação mesmo, sabe? Assim, olha, vocês vão perder tempo, como se fosse um joguinho, uma brincadeira que eles estão fazendo com você para você perder tempo com esses debates sem sentido. É por isso que o Ciro Gomes, na minha perspectiva de compreensão sobre a questão estrutural política, ele está a serviço do golpe. Por quê? Porque ele age como marionete. Ele fica atacando o PT, porque o PT ataca ele de volta e fica nisso. Ou seja, o debate político ele vai para uma superfície. Todas as pessoas que levam o debate político para uma superfície, ou elas são burras, tolas, né? Ou elas estão trabalhando a serviço do que está acontecendo, né? Do golpe, por exemplo, no caso do Brasil, né? A gente tá numa situação de golpe, gente. Então, assim, não adianta a gente falar em eleição, a gente falar em partido, a gente falar em táticas partidárias, eleitoreiras, que são coisas que sempre aconteceram desde do processo eleitoral. Porque o que acontece? Foi feito um pacto social, vamos dizer assim, entre os partidos, entre as lideranças partidárias, entre a esquerda, né, os setores mais fortes da esquerda, da direita e tal, enfim, as grandes lideranças, e aceitaram esse modelo democrático burguês, né, para substituir o que tinha, que era uma ditadura militar. Né? Então, assim, há um benefício, um ganho, foi criado uma nova constituição, uma constituição cidadã e tal. Enfim, aquela ideia de um modelo de um Estado mais social, vamos dizer assim, Estado, um modelo visando um estado de bem-estar social, né, que está associado à ideia de uma social-democracia. Ainda que, claro, é discutível o nível e tal, né? Claro que a gente não vai comparar com um país super industrializado e tal, porque esse processo ele não veio acompanhado de mudanças estruturais necessárias para o Brasil de fato ser uma social-democracia bem consolidada, né? Como o processo de industrialização mais forte, como reformas, como a reforma agrária e tal. Enfim, questões estruturais que diminuíssem de uma maneira mais drástica a nossa produtividade, né, do país a nível industrial, né, tecnológico, e também mudanças na educação, reformas estruturais que diminuíssem também, mitigassem aí a desigualdade de uma maneira mais drástica, né? É claro que os governos, né, vinham ali a partir da democracia, né? Eles vinham diminuindo um pouco a desigualdade social. Porque o que é que acontece, gente? As ditaduras elas tendem sempre a aumentar mais a desigualdade. Por quê? Porque para manter uma ditadura, né, é meio difícil. Você precisa realmente comprar os veículos de comunicação, pagar muito caro para que eles sejam veículos de propaganda seus, que inclusive isso vem acontecendo no governo Temer, no governo Bolsonaro, claramente isso. O governo Temer já vem acontecendo agora, no governo Bolsonaro acontece de maneira ainda mais forte. Mas é necessário também pagar os grandes empresários e tal, os banqueiros, assim, de uma maneira
ainda maior do que nas democracias, sendo que nesse modelo de democracia burguesa já ainda é assim. Só que quanto mais o governo tem que mentir, tem que, né, fica mais duro, mais caro ele tem que pagar. Então, isso vai aumentando a desigualdade, né? E a gente vê que esses modelos de ditadura de direita, né, são modelos sempre que prejudicam a classe mais pobre, sempre prejudicam. Sempre você vê que a miséria ela aumenta nesses períodos, né? Então o que acontece, gente? A gente tem que observar essas questões estruturais e se posicionar em relação a elas sem ficar tão preso a questões menores. Por exemplo, o que aconteceu no Equador, né? As pessoas não ficaram lá à toa. Ah, olha, a direita está fazendo, estão fazendo isso. Vamos esperar a próxima eleição. Vamos eleger o que seja contrário a isso. Porque não serve, gente. Não serve. Essa pessoa ou pode ser corruptível ou pode ser tirada com impeachment. É o que vem acontecendo nos países, né? Esse impeachment, na verdade, da maneira como vem acontecendo, são golpes mesmo. Porque é só uma questão política. Não é uma questão de responsabilidade fiscal. Isso aí é lorota, gente. Isso é lorota. Tanto é que você vê que como o Supremo vem agindo. Ele toma uma decisão, depois ele toma uma decisão totalmente contrária pouco tempo depois. Por que isso? Porque ele está agindo de acordo com os interesses dele. Desses grupos, né? Que ele representa. Então, assim, não existe um respeito ali à Constituição. Então não faz mais sentido a gente falar em eleição, falar em pacto democrático, falar em democracia, quando ela não existe mais. Ela já acabou. E, infelizmente, acho que nenhum político atualmente ele fala isso. Nem da esquerda, nem da direita. Claro que a direita não ia falar, mas a esquerda, pelo menos, né? Acho que o PCO, o PSOL, né, partidos um pouco mais ali radicais, falam nisso. Mas os partidos maiores, eles evitam falar dessa questão. Criam um pouco uma visão muito contraditória, às vezes, do que está acontecendo, né? Muito confusa. Por quê? Porque os partidos, eles têm eles são muito presos a essa questão democrática, né? Porque eles precisam ganhar a eleição, precisam fazer acordos e tal. Então a visão que eles têm, esses partidos maiores principalmente, que estão nessa ideia mais de centro, esquerda, centro-direita, tal, ali aquela coisa, é isso, eles vivem disso. Eles se retroalimentam, né? Então, assim, ainda que eles tragam benefícios e tal, numa situação dessa, eles tendem a não serem muito úteis, né? E, infelizmente, a esquerda no Brasil ela está muito atrelada a partido. E o interesse de partido é ganhar eleição. Então é por isso que a esquerda ela está vendo muita eleição. Hoje só se fala em 2022. Vocês perceberam isso? Isso é ridículo, gente. Isso é absolutamente ridículo. Estamos em 2019, temos que pensar o hoje, o agora. Porque as coisas são muito urgentes. E se a gente não fizer nada hoje, não vai ter 2022. A gente não sabe se vai ter eleição. E se tiver eleição, vai ser provavelmente igual a que teve em 2018, cheio de fraudes, né? Como aquela escândalo do WhatsApp, que foi, o WhatsApp mesmo mostrou, entre outros, né, gente, não foi só isso. E o que vai acontecer? Outra pessoa da direita vai ganhar ou alguém de esquerda, de uma esquerda que está atrelada a tudo isso que está acontecendo, que não é contrário ao que está acontecendo. Então não há como a gente permanecer nessa lógica eleitoreira dentro desse modelo. Não tem sentido isso. Não faz sentido. Né? Foi isso que eu expliquei no vídeo que eu falei sobre o Equador. Justamente por isso, porque realmente eles perceberam isso. Não adianta, não faz sentido. Não é esse o caminho. O caminho é realmente uma resistência contra o modelo, contra o sistema.
Se não houver isso, estamos perdidos. Eles vão continuar explorando a gente, cada vez piorando, cada vez tirando mais direitos. Isso é uma constante. Você vê Temer, você vê Bolsonaro. E mesmo no governo de centro-esquerda, isso vai continuar. Não se iludam com isso. Não pensem que um governo de centro-esquerda vai mudar tudo isso aí. Até porque as mudanças que estão sendo feitas por esses governos, Temer e Bolsonaro, são mudanças praticamente impossíveis de se voltar atrás, né? Privatizações, retiradas de direitos, mudanças nas constitucionais. Não é tão simples assim. Além disso, a gente sabe que o Congresso, a direita sempre ganha no Congresso. Sempre ganha. Eu não vejo perspectiva mínima da centro-esquerda no Brasil ganhar no Congresso. Então, diferente de algumas pessoas que têm uma perspectiva muito positiva para 2022 por conta do Bolsonaro tá mal, a primeira coisa que você tem que lembrar é que enquanto o Bolsonaro tá mal, a direita vem se articulando contra o Bolsonaro para poder se desvincular dele e conseguir emplacar outras candidaturas. E vão emplacar várias candidaturas. E essa candidatura do. Poxa, eu esqueci o nome dele agora. Do Datena. Né? Do Datena, aí em São Paulo. Ela é uma mostra do que a direita pode apostar. A direita pode apostar nessas personalidades. Assim, né? É uma estratégia da pós-política. Né? Essas personalidades que estão fora assim, da política. Então, e as pessoas conhecem, confiam. Então, assim, na mente das pessoas, aquilo ali é uma solução. Então, Luciano Huck, essas figuras. Ou o Dória, que é uma figura com. Mas eu acho que não sei se o Dória tem muita chance. Eu não acredito tanto no Dória. Porque o Dória ele é forte naquela região lá de São Paulo, mas o Brasil é outra coisa. São Paulo é mais iludido ainda do que o resto do país, né? Então essas figuras elas têm uma força maior ali. Mas eu não duvido nada, porque o Bolsonaro ganhou, gente. Se o Bolsonaro ganhou, poxa, você duvida que um cara como o Datena ganhasse para presidente? Ou o Luciano Huck? Duvidar, eu não duvido, não, gente. Feito uma propaganda ali, tendo um apoio que eles têm, né? Porque o Luciano Huck ele é totalmente atrelado ali a um dos grupos que tem mais poder no Brasil, que são os banqueiros. Então, assim, Rede Globo, né? Não é pouca coisa, gente. Não é pouca coisa. Então não dá. E ainda tem essa disputazinha, né? Você vê a Rede Globo lançando candidatos, a Record lançando candidatos, né? O SBT. Toda essa galera tá lançando gente também, né? Estão tendo uma atuação não só política, política sempre tem, né? A mídia ela é considerada o quarto poder, mas lançando candidaturas, né? Foi até uma análise que eu fiz em relação a um outro fenômeno que vem acontecendo, que é isso. O grande capital ele lançando candidaturas próprias, ou seja, os bancos lançam candidatos banqueiros, os mega empresários lançam candidatos mega empresários, como o Dória, né? Então eles lançam pessoas que já fazem parte do grupo dele para poder não ter esse intermediário. O que é o político, de modo geral, né? A questão do político, ele é um intermediário desses grupos. Esses grupos comandam e o político age em cima em prol deles, né? Para ganhando benefícios ali. Claro que eu não estou dizendo que todo político é assim, lógico que não. Mas eu digo a grande maioria, sem dúvida. A grande maioria é assim, classe política, a serviço desse grande capital. Então, eles lançando candidato, eles tiram isso. É por isso que as pessoas não entendem como essa propaganda ela tá errada. Uma vez eu fiz um vídeo sobre isso, acho que pouca gente conseguiu entender. Porque é o seguinte, as pessoas focam nessa classe política específica que tá, nessas pessoas que estão. É ruim a classe política, a classe empresarial, os banqueiros, todos não são o problema. Aí o que acontece? Eles se desfazem dessa classe política, velha política, assim, né? Vamos dizer, política tradicional, né? Esse modelo tradicional de intermediação entre essa classe dirigente dos políticos e essa classe empresarial, grande capital. E o que é que eles fazem?
Então eles dizem que o problema é essa velha política e eles lançam essas candidaturas próprias. É por isso que essa não compreensão da totalidade estrutural faz com que as pessoas caiam nessas ilusões, como Tabata Amaral, como Ciro Gomes, como toda essa galera que se coloca como novo, tanto à direita quanto à esquerda nesse sentido, né? Porque não são esquerda de verdade, né? Não tem nada a ver com esquerda. Apenas se traveste de esquerda. Por uma outra não compreensão das pessoas, que é o seguinte: hoje em dia, para muitas pessoas, ser de esquerda é defender certas pautas progressistas. Tem nada a ver isso, né? Ridículo isso. Mas a propaganda que tem sido feita vem muito em cima disso. Principalmente porque o neoconservadorismo tem ganhado muito força no Brasil. E a esquerda tem se destacado contra isso. Então, algumas figuras da direita pegaram e... então vamos pegar a figura da direita, vamos atrelar essa ideia de progressista no campo moral e tal. E vamos lançar, a pessoa vai pensar que é de esquerda, vão votar. E pior que eles ainda conseguem botar em partidos que são atrelados à esquerda, principalmente o PDT e o PSB. O PDT e o PSB, eles receberam diversos candidatos, principalmente desses movimentos acreditas, essas coisas todas, que é tudo coisa neoliberal. Tudo é isso aí. Tem nada a ver com coisa de esquerda isso aí. Aí eles se atrelam a isso, botam essas pessoas e depois vão dizer, não, eu não tenho nada a ver com isso. Pô, você sabia, cara. Vai dizer que o Ciro Gomes não sabia nada disso, né? Aí o Ciro Gomes começa a atacar o PT, as pessoas não entendem por quê. Para se desviar dos ataques que ele deveria receber. Então, em vez da pessoa estar atacando ele, ele vai lá e ataca logo para a pessoa ficar meio colocar a pessoa na defensiva. Uma estratégia dele. E muita gente da esquerda vem caindo, né, nesse papo do Ciro Gomes. É isso que eu fico mais triste, sabe? Em vez de se desvincular de todo esse processo, eles vão e se vinculam a alguém que está mais dentro do processo do que qualquer outro. Ciro Gomes, é difícil diferenciar muito o Ciro Gomes de alguma figura da direita. Muito difícil. Ele está muito atrelado à carreira política dele, à direita. No máximo, ele não é tão neoliberal quanto os outros, né? Mas no fundo ele é, gente. Não se engane. Não se engane. Tanto é que se não fosse assim, o PDT seria um partido com uma identidade muito mais forte. E pelo contrário, o PDT tem cada vez perdendo essa identidade de esquerda. Cada vez mais. Então, se o Ciro fosse... Não, vamos voltar ao brizolismo, ele se desvincularia disso. Mas o próprio Ciro foi um dos principais responsáveis pela vitória da Tabata Amaral. Foi um dos que fez, sabe, colocou ela lá em cima. Essa é a solução para o país, não sei o quê, a nova política, esse papo todo dessa nova política. Esse papinho aí, a nova política, assim, né? Só porque é uma menina jovem, mulher, essas coisas. Só isso, né? Então, a esquerda ela tá atrelada a muita ideiazinha pequena, coisinha pequena, sabe? Pautazinha. Aí depois eles falam, o Ciro Gomes fala que a esquerda tá atrelada a essas ideias, né? De trazer candidatos por conta dessas pautas progressistas, né? Assim, progressistas no campo moral, essas coisas. Sendo que ele apelou para uma menina muito nessa ideia da nova política, por ser uma menina jovem, por ser mulher. Ele sempre usou essas argumentações também para apoiar ela. Né? E dizer, ela é formada em Harvard, não sei o quê. Como se não houvesse uma questão de interesse, uma questão ideológica por trás também. Há uma formação ideológica nesses países. Os Estados Unidos é um país onde uma formação acadêmica ela é muito nacionalista. E ela fala muito dos ideais norte-americanos de política. Então ela quer trazer isso para o Brasil. Né? Ela acha que... Provavelmente ela acha que isso é excelente, então ela foi lá muito nova e toda a formação dela ideológica é essa, de Harvard, né? E o Ciro Gomes é muito parecido com a Tabata, é por isso que ele colocou ela. Então
essa desvinculação dele é muito parecida com o que a extrema-direita está fazendo. O Nando Moura atacando o Bolsonaro, o Olavo, né, contra o Olavo de Carvalho. Porra, estão totalmente atrelados. Então, assim, mesma narrativa, tudo, aí algum conflito pequeno e tal. Então, isso me leva a crer também que é até um pouco falso, do mesmo jeito que é falso, de certo modo, estratégico, essa questão lá do Nando Moura e Bolsonaro, também me parece a mesma coisa quando eu falo da questão do Ciro Gomes e Tabata Amaral. Porque são dois lados da mesma moeda. Você vai avaliar, quase a mesma coisa. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido aqui minha posição. Esse vídeo é realmente para explicar para quem quer entender a minha proposta, o que é que eu defendo, minha visão. Esse vídeo é meio que um resumo disso. Acho que cada tema exige uma abordagem especial. Então, como esse aqui é um resumão, né? Realmente para a pessoa entender as minhas posições em relação ao cenário político atual, conjuntura política atual do Brasil. Obrigado a todos e até mais.